Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Damos início, nesse momento, à audiência pública de elaboração da Lei Orçamentária do Exercício 2021, conforme disposição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48. Importante mencionar que essa audiência terá duração máxima de 60 minutos, portanto, como começamos pontualmente às 18 horas e 1 minuto, iremos até às 19 horas e 1 minuto. Devido às medidas de prevenção ao contágio do coronavírus, adotadas neste momento de pandemia, optamos, o Executivo, por adotar o formato remoto para a participação da sociedade. Estamos ao vivo pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, pelo canal 2 da Claronet e pelo site e Facebook da Câmara Municipal de Botucatu. Eu farei a apresentação de um material, como de costume em todas as audiências, e após a apresentação do material, um material bem conciso, nós abriremos espaço para interação com o público. Essa interação ela se dará através de WhatsApp, assim como fizemos na audiência anterior, através do número 14 996101981. WhatsApp 14 996101981. Se porventura alguma pessoa desejar enviar algum documento para embasar ou para exemplificar a pergunta, ela deve fazer nesse momento, para que seja possível o tratamento técnico do material, enviando o arquivo no WhatsApp 14 996101981 ou por e-mail através do box tv@camarabotucatu.sp.gov.br tv@camarabotucatu.sp.gov.br. A equipe de comunicação da Câmara irá monitorar o recebimento de perguntas e a resposta será dada por estes apresentadores ao longo dessa audiência. A partir desse momento, eu darei início, então, à apresentação do material que foi preparado para essa audiência. Primeiro slide, por gentileza. Primeiro slide. Fundamentação legal dessa audiência, ou dessa peça orçamentária, que é a LOA 2021. A Constituição Federal, no artigo 165, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 5º, a Lei de Finanças Públicas, nos artigos 2º ao 8º e o 22º, e a Lei Orgânica do Município, através do artigo 111. Próximo slide, por gentileza. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, tem algumas características que são importantes serem destacadas. A primeira é que ela tem que estar obrigatoriamente compatível com o PPA, que é o Plano Plurianual, que foi apresentado e aprovado no ano de 2017, tem validade de 4 anos, e com a LDO, que já foi objeto de apreciação e aprovação da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2021. Segunda questão importante é que a LOA estabelece uma estimativa de receitas, que são os impostos, as taxas e as transferências, e fixa as despesas a serem executadas por secretarias e por departamentos. Próximo slide, por gentileza. Essa LOA 2021 tem um orçamento previsto de R$ 462.601.850. Os senhores perceberão ao longo da apresentação, compatível com o que tratamos aqui nas apresentações e audiências da LDO, que nós trataremos o valor de R$ 422.888.850, em observância à Lei Federal número 11.494 do ano de 2007, tendo em vista
a retenção que existe do nosso orçamento bruto para a composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb, que nesta peça orçamentária, ele é de R$ 39.713.000. Próximo slide, por gentileza. Esse gráfico, ele mostra de maneira evolutiva, partindo do ano de 2012, a evolução do orçamento municipal, da LOA municipal, e como os senhores podem observar nesse gráfico, a colocação ou a projeção que se tem de LOA para o ano de 2021 é de R$ 422.900.000 de maneira arredondada, como tratei no slide anterior, e sempre mencionando que os valores que estão expressos nesse slide, eles são expressos em unidades de real e líquidos de Fundeb. Próximo slide, por gentileza. Entrando no detalhe do material, é importante que sejam categorizadas as questões que nós vamos apresentar, começando pela receita. As receitas correntes são aquelas provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições, também inclusas nas receitas correntes as transferências que recebemos, o município, da União e do Estado, destinadas a atender despesas correntes, como, por exemplo, a folha de pagamento, a manutenção de equipamentos, serviços que são contratados de terceiros, pagamento de água, de energia, de telefone, aquisição de materiais e assim por diante. Exemplos de receitas correntes, nós temos no âmbito municipal o IPTU, o ISS, no âmbito estadual o ICMS, no âmbito federal o FPM. Na mesma medida, temos também na categoria de receitas as receitas de capital, que são aquelas receitas arrecadadas e destinadas para atender uma despesa em investimento. Nessa categoria, são receitas originárias, advindas de alienação de imóveis e imóveis, transferências e convênios firmados com a União e o Estado, com esse fim específico. Exemplo, recursos levantados com a venda de imóveis e equipamentos inservíveis através de leilões, repasses federais e estaduais, como, por exemplo, para a construção de escolas, postos de saúde, pavimentação e assim por diante. Próximo slide, por gentileza. Dessa forma, feita a categorização de receitas, nós temos nessa LOA 2021 uma arrecadação relacionada às transferências constitucionais e legais, um montante de R$ 308.450.500, sendo R$ 13.500 originárias do Estado, R$ 102.298.000 de transferências da União, R$ 71 milhões como projeção de transferência do Fundeb, R$ 2.454.000 de transferências de instituições privadas e pessoas físicas e R$ 685.000 de convênios com municípios que temos atualmente em função da utilização do aterro sanitário. Próximo slide, por gentileza. Ainda na categoria de receitas, esse slide, essa tabela, ela traz uma quebra do nosso orçamento, ainda na visão de receitas, da seguinte forma. Receitas correntes, R$ 395.958.850, divididas da seguinte forma. R$ 96.798.500 de receitas tributárias, R$ 19.271.000 de receitas de contribuições, R$ 4.591.100 de receitas patrimoniais, R$ 371.500 de receitas de serviço, R$ 269.207.500 de transferências correntes e R$ 5.719.250 de outras receitas correntes, totalizando dessa forma esse primeiro bloco, o montante de receitas correntes, como mencionei, de R$ 395.958.850. O segundo grupo, receitas de capital, no montante de R$ 760.000, dos quais
255 mil reais de alienação de bens, 205 mil reais de transferências de capital e 300 mil reais de outras receitas de capital, perfazendo dessa forma, esse segundo grupo, o montante de 760 mil reais, como mencionei há pouco. E, por fim, fechando esse grupo de receitas, temos as receitas correntes intra-orçamentárias, que somam 26.170.000 reais, dos quais 13.810.000 reais de receitas de contribuição ao Botuprev e 12.360.000 reais de aportes para cobertura do déficit atuarial. Dessa forma, esses três grupos de receita perfazem o total do nosso orçamento, como mencionado nos slides anteriores, de R$ 422.888.850, mais uma vez lembrando, valores líquidos de Fundeb. Próximo slide, por gentileza. Nessa lâmina, nós trazemos as principais receitas orçamentárias, organizadas em ordem decrescente, para que todos tenham ideia de quais serão as fontes. Dessa forma, 97 milhões de ICMS, 71 milhões de Fundeb, 70 milhões de FPM, 32.296.000 transferências federais outras que não o FPM, 30.325.000 reais ISS, 28.500.000 reais IPVA, 26.860.000 reais IPTU, 12.713.000 reais taxas, 9.892.000 reais dívida ativa, 9 milhões de reais ITBI, 8.780.000 reais imposto de renda, 8 milhões de reais CIP, que é a contribuição de iluminação pública, 7.675.000 reais do salário educação, 6.372.500 reais de transferências estaduais que não o ICMS e o IPVA, que já foram descritos acima. 4 milhões das cotas de julho e dezembro da contribuição adicional de 1% do FPM. 2 milhões e meio do contrato da Sabesp. 1.880.000 reais de ITR. E, por fim, dentro desse grupo das principais receitas, 685.000 reais do convênio de aterro sanitário que temos atualmente em vigor com outras cidades da região. Essas principais receitas que compõem o montante apresentado anteriormente do total de receitas líquidas de Fundeb para esse exercício. Próximo slide, por gentileza. Entrando agora no universo das despesas. Temos três conceitos importantes que precisam ficar claros. O primeiro, o que são as despesas correntes. Nesse grupo, nessa categoria, estão contidas todas as despesas relacionadas à manutenção das atividades públicas e que não estão ligadas diretamente à aquisição ou à construção de um bem de capital. Então, nesse grupo de receitas, nós temos como, por exemplo, pagamento de pessoal, encargos sociais, aquisição de material de consumo, pagamento de prestação de serviços e assim por diante. O segundo grupo são as despesas de capital. Nessa categoria estão as despesas que, ao contrário do que foi apresentado no grupo anterior, são as despesas diretamente relacionadas à formação ou à aquisição de um bem de capital, como, por exemplo, a aquisição de um imóvel, a aquisição de equipamentos ou veículos, a construção de uma escola ou de um posto de saúde e assim por diante. E, por fim, o terceiro grande grupo de despesa, nós temos a reserva de contingência, que é uma reserva de recursos orçamentários com base no conceito de receita corrente líquida, que tem por objetivo atender despesas ou quaisquer outras questões que sejam imprevistas no orçamento. Próximo slide, por gentileza. Esse, na minha opinião, é um dos slides mais importantes da apresentação, que é onde se apresenta a quebra desse total de despesas, ou desse orçamento que está proposto nessa LOA 2021, como que vai ser a distribuição por unidades orçamentárias.
Mais uma vez, relembrando a todos que nos acompanham que essa distribuição ela está diretamente relacionada à propositura que já foi feita e aprovada na LDO, recentemente feita e aprovada por essa Casa de Leis. R$ 5.675.220 na unidade orçamentária Câmara Municipal. R$ 10.159.880 na unidade orçamentária Gabinete do Prefeito. R$ 1.426.000 na Secretaria, Unidade Orçamentária, Habitação e Urbanismo. R$ 117.227.690 na Secretaria de Educação. R$ 13.828.000 na Secretaria de Governo. R$ 87.852.060 na Secretaria de Saúde. R$ 3.298.000 na Secretaria de Esportes. R$ 3.840.000 na Secretaria de Segurança. R$ 12.317.000 na Secretaria de Assistência Social. R$ 4.422.500 na Secretaria de Cultura. R$ 42.730.000 na Secretaria de Infraestrutura. R$ 3.229.500 na Secretaria do Verde. R$ 6.618.500 na Procuradoria do Município. R$ 2.161.000 na Secretaria de Comunicação e Participação Popular. R$ 3.332.500 na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais. R$ 51.691.000 nos encargos gerais do município. E, por fim, R$ 53.075.000 no Instituto de Previdência, que é a Botuprev. De tal forma que essa distribuição compõe o valor total de orçamento de R$ 422.888.850 líquidos de Fundeb apresentados nas lâminas anteriores. Dessa forma, eu encerro a apresentação desse material preliminar e já me coloco à disposição para esclarecer quaisquer questões ou colocações que sejam de interesse de quem nos acompanha. Lembrando, aproveitando o ensejo, para dizer que essa audiência está sendo acompanhada ao vivo pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, pelo canal 2 da Claronet, pelo site e pelo Facebook da Câmara, e as pessoas que quiserem enviar qualquer tipo de colocação ou dúvida, podem fazê-lo pelo WhatsApp, através do número 14 99610 1981. 14 99610 1981. Não sei se já temos alguma questão. Ainda nada. Facebook. Por enquanto, nada. Então, relembrando as pessoas, quaisquer dúvidas ou sugestões podem ser enviadas no WhatsApp 99610 1981. Um canal de WhatsApp exclusivo para essa questão, para essa participação nessa audiência da LOA 2021. Alguma questão? Facebook, nada? Nesse momento, 21 pessoas acompanhando essa audiência via Facebook, pelo que nós podemos ainda medir. Através dos canais de televisão ainda não é possível fazer essa medição. Permanecemos aqui à disposição para qualquer tipo de esclarecimento ou colocação que seja necessária. Contribuindo com algumas dúvidas que surgiram na LDO, para que a gente possa ganhar tempo. Quando eu apresentei, e é inclusive a tabela que está na tela, as despesas distribuídas por unidade orçamentárias, alguns comentários pertinentes é que quando nós vemos o número do gabinete do prefeito, de R$ 10.159.880,
Importante lembrar que, além das despesas do gabinete propriamente dito, aqui estão incluídos todos os fundos municipais, entre eles o Fundo Social de Solidariedade, o FUMABOM, que é o Fundo dos Bombeiros, e assim por diante. Outra consideração importante é que, quando nós olhamos o número da Secretaria de Negócios Jurídicos e Procuradoria, né, a descrição anterior e agora a nova descrição Procuradoria, apresentei um orçamento de R$ 6.618.500. Importante mencionar que, dentro dessa rubrica ou dessa unidade orçamentária, estão contidas as despesas com precatórios. Outra observação importante, quando mencionei sobre a Secretaria de Comunicação, o orçamento de R$ 2.161.000, esse já é o resultado da unificação das antigas Secretarias de Comunicação e Participação Popular. Outro detalhe importante, o orçamento apresentado de R$ 3.332.500 na Secretaria de Participação de Desenvolvimento Econômico, essa já é a unificação das antigas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais. São observações importantes que sejam colocadas a quem nos acompanha. Alguma questão, por enquanto? Não? Relembrando, essa audiência, para que fique amplamente divulgada, ela está sendo transmitida pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, pelo canal 2 da Claronet, pelo site da Câmara Municipal de Botucatu e pelo Facebook da Câmara Municipal de Botucatu. Quaisquer dúvidas e comentários podem ser feitos através do WhatsApp 14 9 9610 1981, 14 9 9610 1981. Alguma questão? Primeira questão. Uma pergunta aqui do Marcelo Sleiman. Fábio e Guilherme, parabéns pela apresentação. Os recursos destinados a Botuprev referem-se à contribuição patronal? Boa noite, Marcelo. Nessa rubrica de Botuprev estão contidas todas as contribuições que são transferidas para o fundo. Então, nós temos a patronal, temos a retenção que é feita dos servidores e temos a alíquota o suplementar ou complementar, como queira. Lembrando que, dentro da alíquota que chama-se patronal, aqui já é reflexo da mini-reforma de previdência que fizemos recentemente, e foi aprovada pela Casa de Leis, de tal sorte que a contribuição dos servidores subiu de 11% para 14%, a patronal mais a taxa de administração subiram de 14,2% para 17,2%, e a alíquota suplementar ou complementar, ela varia anualmente em função das medições atuariais que são feitas, para que seja feita a cobertura do déficit atuarial. Então, as despesas com Botuprev, sendo muito objetiva a sua questão, concentram as 3 contribuições: retenção dos servidores, patronal mais taxa de administração e alíquota suplementar ou complementar. Alguma outra questão? Por enquanto não. As pessoas que nos acompanham podem enviar então pelo WhatsApp 14 9 9610 1981, 14 9 9610 1981. Alguma questão? Seguindo com os comentários, relembrando as questões que surgiram na LDO, no início da apresentação comentei, para que algumas pessoas não tenham confusão com o conceito, que nós estamos apresentando todas as projeções e todos os números nessa audiência, tratando um montante de R$ 422.888.850, que esse é o montante já líquido do desconto que é feito para a composição do Fundeb, que nessas projeções para o ano de 2021 estão estimadas em R$ 39.713.000. Então, esse orçamento proposto pelo Executivo, se ele for visto pelo conceito da receita bruta, nós temos um montante de R$ 462.601.850. Se olharmos pelo conceito da receita líquida, isso é, já deduzido o Fundeb, nós temos os orçamentos de R$ 422.900.000,
R$ 888.850. Outra questão que surgiu também na discussão da LDO é o conceito que foi usado para essas projeções. Por óbvio que, como essa LOA está aderente à LDO, o conceito é o mesmo. Até o ano passado, as proposituras que eram feitas pelo Executivo, elas levavam fundamentalmente em consideração as projeções econômicas que se tinham para o ano subsequente. Então, pegava-se o orçamento do exercício em curso, projetava-se para os meses que faltavam o que se tinha de perspectiva econômica e se incluía para o ano subsequente também as projeções econômicas de mercado. Esse ano, em função da pandemia, todos esses indicadores estão muito difusos, muito difícil nesse momento de se escolher ou de se eleger um indicador mais certeiro, porque isso tem mudado constantemente, e, portanto, de uma maneira mais realista, o critério de projeção que nós adotamos foi partir do orçamento 2020, da LOA 2020, e simplesmente modificarmos as questões relacionadas à questão previdenciária, em função do projeto de lei que foi aprovado recentemente da Minerreforma. No mais, preferimos repetir as linhas desse exercício 2020, de tal sorte que, no ano que vem, à medida que economicamente as questões se resolvam, o orçamento possa ser ajustado, eventualmente, com excessos de arrecadação. Alguma questão no Face, alguma questão no WhatsApp? Repetindo para as pessoas, quem quiser pode participar dessa audiência, acompanhando pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, pelo canal 2 da Claro Net, pelo site da Câmara Municipal de Botucatu, pelo Facebook da Câmara Municipal de Botucatu e também enviar suas contribuições, dúvidas, através do WhatsApp, do número 14 99610-1981. 14 99610-1981. Alguma questão? Sigo com alguns apontamentos que foram feitos na ocasião da LDO. Outra dúvida que surge com frequência são as projeções relacionadas ao Fundeb, ao montante total. Normalmente nós fazemos, como mencionei há pouco, as projeções usando os critérios que comentei, e no início do exercício seguinte, o FNDE solta uma previsão em relação ao ano em curso. Então, no início de 2021, receberemos do FNDE uma nova projeção, e por óbvio, se essa projeção colocada nessa LOA, ela estiver menor do que a projeção do Fundeb, a projeção do FNDE, esse orçamento pode ser ajustado através do conceito de excesso de arrecadação. Alguma questão? Não? Relembrando o número, mensagens de dúvidas, questões, enfim, qualquer apontamento necessário, pode ser feito pelo WhatsApp, 14 99610-1981. Outra questão que foi colocada no advento da LDO, que vale a pena ser mencionada nesse momento, é que não existe nenhum informativo nesse momento de construção da LOA, para o ano exercício seguinte, nenhum número oficial das transferências que venham do Estado ou da Federação e, portanto, leva-se em consideração para essas projeções o critério que comentei há pouco. Outro ponto importante a ser colocado, no que tange a dívida ativa, lembrando que todos os munícipes que tenham algum débito com a Prefeitura que esteja inscrito em dívida ativa, existe um parcelamento corrente, disponível independente do ano, ser ano eleitoral ou não, ser ano com abertura de refis ou não, onde os munícipes podem procurar o Paço Municipal e parcelarem as suas dívidas em até 36 vezes, de tal sorte que a parcela menor seja de R$50. Os valores pendentes junto à Prefeitura Municipal podem ser quase que totalmente consultados através do nosso site, botucatu.sp.gov.br, ou diretamente no Paço Municipal.
A contribuição da CIP, que também usualmente surge nas discussões e nas audiências públicas. É um recurso relacionado à iluminação pública e, portanto, a sua aplicação tem um objeto bastante bem definido. Então, é um recurso com um fim de aplicação bastante específico. A receita apresentada como aterro sanitário é relacionada a convênios que temos com as cidades de Pardinho e Itatinga, que utilizam a estrutura de aterro sanitário da cidade de Botucatu, e através desse convênio fazem o pagamento em função das toneladas que são colocadas no aterro. Alguma questão? Como disse anteriormente, essa audiência ela é transmitida ao vivo pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, pelo canal 2 da Claronet, pelo site da Câmara Municipal de Botucatu e pelo Facebook da Câmara Municipal de Botucatu. E dúvidas, comentários podem ser enviados por WhatsApp através do número 14 99610 1981. 99610 1981. Vamos aguardar mais alguns minutos. Se não surgirem dúvidas ou quaisquer colocações, nós podemos encerrar a audiência. Permanecemos à disposição para qualquer comentário, para qualquer dúvida. WhatsApp 14 99610 1981, 99610 1981. Alguma questão? Surgiu uma pergunta aqui. Pergunta enviada pelo Luiz Martins. É possível transferir o tempo de contribuição que contribui desde que foi instituído o Botoprev até 2015 de volta para o INSS quando eu me aposentar? Pois não sou mais servidor municipal, vou me aposentar pelo INSS. Luiz, agradeço a pergunta. A princípio, conceitualmente, eu diria que a resposta é sim, mas a orientação que te dou é para que procure o nosso Instituto de Previdência, a Botoprev, e eles, mesmo que não seja um servidor vinculado à nossa autarquia, eles podem te passar toda a informação em relação à sua condição especial. Lembrando as pessoas que nos acompanham, que o próximo passo, pós essa audiência de elaboração, o Executivo apresenta oficialmente esse projeto à Câmara Municipal, que durante a sua tramitação realizará uma nova audiência, similar a essa, nesse momento uma audiência de tramitação, para que os vereadores possam colher as impressões, enfim, tirar suas dúvidas para a avaliação do projeto, e depois esse projeto de lei ele é pautado e apreciado pelos vereadores. O Executivo tem até o dia 30 de setembro desse ano para apresentar o projeto oficialmente junto a essa Casa de Leis. Relembro às pessoas que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, pelo canal 2 da Claronet, pelo site da Câmara Municipal e pelo Facebook da Câmara Municipal. As pessoas que quiserem podem encaminhar sua mensagem por WhatsApp através do número 14 99610 1981, 99610 1981. Não sei se temos mais alguma questão. Aguardar mais 4 minutos para que a gente tenha
40 minutos de audiência corridos. Apesar de não haver um tempo mínimo, nós estabelecemos um tempo máximo, mas não há problema fazer o encerramento de forma antecipada. Independente da realização dessa audiência, as pessoas que nos acompanham podem esclarecer suas dúvidas diretamente no Paço Municipal, e a partir do momento que o projeto for protocolado junto à Câmara Municipal, podem fazê-lo aqui na Casa de Leis, através dos números que passei, por e-mail e assim por diante. As pessoas que quiserem, aproveitando os momentos finais, podem encaminhar seus comentários e dúvidas para o WhatsApp 14 99610 1981. 99610 1981. Alguma questão? Não? Temos a informação do público que, em média, nos acompanhou, para que eu faça o encerramento. Mais alguma questão? Não? Facebook? WhatsApp? Não? Então, eu vou declarar o encerramento dessa sessão, lembrando que essa audiência pública ela foi transmitida ao vivo pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, pelo canal 2 da Claronet, pelo site da Câmara Municipal, pelo Facebook da Câmara Municipal. Esse modelo remoto de realização se deu em função das medidas de prevenção ao contágio do coronavírus nesse momento de pandemia. Ficou aberto a todas as pessoas que nos acompanham o WhatsApp 14 99610 1981, bem como o e-mail da Câmara, câmarabotucatu.sp.gov.br, para encaminhamento de dúvidas e sugestões. Então, nesse momento, e não havendo mais nenhuma questão, eu declaro encerrada essa audiência de elaboração da LOA 2021 pelo Poder Executivo de Botucatu. Muito obrigado.